No início da Segunda Guerra Mundial, o Oceano Atlântico era um cemitério. Comboios de navios aliados, transportando suprimentos vitais da América para a Grã-Bretanha, eram caçados e afundados com uma eficiência aterrorizante pelas matilhas de lobos de submarinos alemães. Os U-boats, sua coordenação era perfeita, seus ataques, mortais. E o segredo de seu sucesso estava em uma máquina de escrever de aparência inofensiva chamada Enigma. Considerada inquebrável, a Enigma codificava as mensagens da Marinha e do Exército Alemão em um embaralhamento de letras quase infinito. Para os aliados, as mensagens interceptadas eram apenas ruído sem sentido, enquanto seus navios queimavam. Quebrar o código Enigma não era apenas um desafio intelectual, era uma questão de sobrevivência. A vitória na guerra dependia disso, e a resposta viria não de um campo de batalha, mas de uma mansão rural secreta, onde os maiores gênios da Grã-Bretanha travavam uma guerra silenciosa. Este lugar, Bletchley Park, para o mundo exterior, era apenas uma base de rádio do governo. Na realidade, era a Estação X, o coração e o cérebro da criptoanálise britânica, o lugar mais secreto de toda a Grã-Bretanha. Para trabalhar aqui, o governo recrutou uma equipe extraordinária. Não apenas militares, mas os melhores matemáticos de Cambridge e Oxford, linguistas que falavam alemão fluentemente, campeões de xadrez capazes de pensar vários lances à frente e até os vencedores de concursos de palavras cruzadas do jornal The Times. Mas a verdade é que a primeira rachadura na muralha da Enigma não foi feita pelos britânicos. Antes mesmo da guerra começar, um pequeno e brilhante time de criptoanalistas poloneses, liderados por Marian Rejewski, conseguiu o impossível usando matemática pura. Eles reconstruíram a fiação interna da Enigma e desenvolveram as primeiras técnicas para decifrá-la. Pouco antes da invasão da Polônia em 1939, em um ato de desespero e confiança, eles entregaram todo o seu trabalho aos seus aliados britânicos e franceses. Eles deram a Bletchley Park a chave para abrir a porta. Em Bletchley Park, o homem que giraria essa chave era um matemático de Cambridge, um gênio excêntrico, corrector de maratonas e socialmente desajeitado chamado Alan Turing. Não era um soldado, mas a guerra que ele estava prestes a lutar, uma guerra de lógica e teoria, seria uma das mais decisivas de todo o conflito. O desafio era monumental. A cada 24 horas, à meia-noite, os operadores da Enigma em toda a Alemanha mudavam as configurações de suas máquinas, zerando todo o progresso dos decifradores. Bletchley Park tinha menos de um dia para quebrar o código, ou as mensagens se tornariam indecifráveis para sempre. O trabalho começava com a interceptação de milhares de mensagens por dia. Em seguida vinha a caçada por um ponto fraco. Os criptoanalistas procuravam por cribs, palavras ou frases que eles poderiam adivinhar que estariam na mensagem original. Graças à previsibilidade humana dos operadores alemães, isso acontecia. Talvez uma saudação rotineira como Heil Hitler, ou um relatório do tempo que sempre incluía a palavra Wetter. Se eles pudessem alinhar um crib com uma parte do texto codificado, eles teriam um ponto de partida. Mas mesmo com um crib, testar todas as configurações possíveis à mão era impossível. Foi aqui que a genialidade de Alan Turing brilhou. Ele argumentou que era preciso uma máquina para derrotar outra máquina. Com base no trabalho polonês, ele projetou um dispositivo eletromecânico colossal, chamado The Bomb. A Bomb não era um computador no sentido moderno. Era um motor de lógica, com dezenas de rotores que simulavam o funcionamento de 36 máquinas Enigma ao mesmo tempo. Ao ser alimentada com crib, a bomba testava metodicamente milhares de combinações possíveis, procurando por uma contradição lógica. Quando a máquina parava, ela não dava a resposta final, mas sim um punhado de configurações prováveis, que poderiam então ser testadas manualmente. Era uma corrida frenética contra o relógio de dos dias. O desafio maior era a Enigma da Marinha Alemã, que usava mais rotores e procedimentos de segurança muito mais rígidos. Para quebrá-la, os aliados precisavam de mais do que apenas genialidade. Eles precisavam dos livros de códigos. Isso levou a missões perigosas no Atlântico, onde navios britânicos tentavam capturar U-boats danificados antes que a tripulação pudesse afundá-los e destruir seus materiais secretos. Várias vidas foram perdidas nessas missões, mas os livros de códigos capturados foram vitais para finalmente decifrar as mensagens da Marinha e mudar o rumo da Batalha do Atlântico. Com os códigos sendo quebrados diariamente, os aliados agora tinham uma arma secreta de valor incalculável, que eles chamaram de Ultra. Eles sabiam as posições dos submarinos, os planos de ataque, os movimentos de tropas, mas isso criou um novo e perigoso problema. Como usar essa informação sem que os alemães percebessem que sua cifra inquebrável havia sido comprometida? Se eles suspeitassem, poderiam mudar todo o sistema da Enigma e Bletchley Park voltaria à estaca zero. A solução foi a criação de um sistema elaborado de engano. Nenhuma ação poderia ser tomada baseada apenas na inteligência Ultra.
Era preciso criar uma história de cobertura plausível. Por exemplo, se uma mensagem decifrada revelasse a localização exata de uma matilha de U-boats, os aliados não enviariam seus navios de guerra diretamente para lá. Primeiro, eles enviariam um avião de reconhecimento para sobrevoar a área. Somente depois que o avião avistasse os submarinos por acaso, o ataque seria ordenado. Para os alemães, pareceria que o submarino foi descoberto por uma patrulha de rotina, e não que suas ordens secretas estavam sendo lidas em tempo real na Inglaterra. Essa inteligência foi crucial para vencer a Batalha do Atlântico, protegendo os comboios vitais. Ela também foi essencial para o sucesso do dia D, a invasão da Normandia, pois os aliados sabiam exatamente onde as tropas alemãs estavam menos e onde não estavam. O trabalho em Bletchley Park foi, sem dúvida, a maior contribuição da inteligência para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Estima-se que tenha encurtado a guerra em pelo menos 2 anos, salvando milhões de vidas. Mas os heróis desta guerra silenciosa não receberam medalhas ou desfiles. A operação era tão secreta que, após Guara, Churchill ordenou que tudo fosse destruído, incluindo a maioria das máquinas-bombe. Os mais de 10.000 homens e mulheres que trabalharam em Bletchley Park foram obrigados a assinar um juramento de sigilo vitalício. Eles voltaram para suas vidas normais, proibidos de contar a qualquer um, até mesmo a seus cônjuges e filhos, sobre o papel crucial que desempenharam. E para Alan Turing, o gênio que foi a força motriz por trás da quebra do enigma, o fim foi particularmente trágico. Em 1952, em um país pelo qual ele tanto lutou, ele foi processado criminalmente por sua homossexualidade, que era considerada um crime na época. Para evitar a prisão, ele aceitou um tratamento humilhante de castração química. 2 anos depois, em 1954, Alan Turing morreu envenenado por cianeto em um aparente suicídio. Ele tinha 41 anos. O homem que decifrou o código nazista foi quebrado pelo código de preconceito de sua própria sociedade. Seu legado, no entanto, é imortal. Suas ideias em Bletchley Park não apenas venceram uma guerra, mas lançaram as bases para a máquina universal que ele havia teorizado anos antes. O computador, cada smartphone, cada laptop e cada parte do nosso mundo digital hoje carregam um eco da mente brilhante de Alan Turing. Um herói cujo verdadeiro códice só foi revelado ao mundo décadas depois de sua morte.